Jesus, é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar uma palavra de Deus na vida dos irmãos, amém? E eu estava, enquanto o Mateus estava aqui, eu estava falando para ele que se eu e ele tivéssemos combinado, nós não tínhamos, dado tão certo. Creio que isso é porque Deus, ele trabalha com a nossa igreja com o mesmo coração, com a mesma unção e com o mesmo sentimento, de ganhar vidas, de conquistar vidas para Jesus. Amém? Por que, Jefferson, está falando isso? Porque eu cheguei aqui e a Evelyn também já estava fazendo algo que vai... Não combinei com eles, irmãos. A Evelyn estava falando sobre alguns pontos que nós precisamos orar, que precisamos fazer algo, e bate com aquilo que eu quero falar com você hoje. Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Enquanto eu estava preparando essa palavra, minha maravilhosa esposa falou assim: nossa, agora você só quer falar de intimidade, Falei para ela, intimidade é algo que Deus quer de nós, amém? Então, como o Matheus falou, nós estamos ainda extasiados com aquilo que foi ministrado no nosso coração durante essa conferência. Eu vejo que tem alguns irmãos que estão até com a camiseta aí. Eu vi o José Heleno, vi mais alguém. O Jair, E eu creio que Deus, ele ainda quer continuar falando conosco sobre um novo nível. E hoje eu quero falar com vocês sobre um novo nível de intimidade. Porque é isso que o Senhor deseja de mim e de você, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus quer que somente conhecemos Ele, que nós compartilhamos sobre Ele, mas uma das coisas que o Senhor mais quer é intimidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o que o Senhor mais deseja de você é ter intimidade com você. Amém? E eu fui nessa de pesquisar o que significa intimidade. Intimidade significa secreto, lugar de tranquilidade, de aconchego. Então, quando nós temos intimidade, nós nos sentimos com tranquilidade, nós sentimos acolhidos, aconchegados naquele ambiente. Então, o que o Senhor quer que nós sentimos isso diante dEle. Amém? E eu queria ler com você, lá em João 17, 22 até o 23. Amém? Para nós darmos início ao que nós vamos falar nessa noite. Aleluia. Então lá em João, o Senhor Jesus está dizendo assim, ele está fazendo a oração sacerdotal aqui, e ele fala assim, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejamos um com nós, como nós somos um. Próximo. Eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e me ama quanto ama a Ele. Nesse versículo, nessa oração, o Senhor Jesus, ele mostra o quê? Que ele tem intimidade, que eles são uns. Amém? E ele fala, o meu desejo é que eles sejam uns, como eu sou contigo e eu sou com eles. Então, tem uma receita básica para que eu e você, nós temos na intimidade com o Senhor, que nós aprendemos isso no nosso coração. Então, quando eu e você, nós entendemos essa intimidade, algo acontece, algo extraordinário. Porque quando nós temos intimidade, vai haver poder, graça, vida vai ser liberada sobre nossas vidas. Então, quando eu tenho um nível de intimidade maior com o Senhor, essas coisas, elas são aumentadas na minha vida e na sua vida. Então o Senhor, ele não quer que eu e você somente conhecemos Ele de ouvir falar, de ler a Bíblia, mas Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Amém? Aleluia. Um exemplo muito claro sobre isso é que quando Jesus, ele está aqui na terra, ele tem, o ministério dele é de 3 a 3 anos e meio. E ele anda com os discípulos ali, para quê? Para que haja unidade, para que eles conheçam uns aos outros, para eles sentarem na mesa e compartilhar sobre aquilo que eles têm ouvido, visto, compartilhar sobre aquilo que eles têm apreciado sobre Jesus, E muitas vezes Jesus, ele conversando com os discípulos, e uma delas me chama muita atenção, que ele fala assim, o que estão dizendo quem eu sou? E um deles fala assim,
estão dizendo que você é Elias, que você é um sacerdote, é isso, é aquilo. Aí ele, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Né? E aí Jesus fala, não foi espírito, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. E quando nós falamos de Espírito, nós estamos falando de intimidade. Porque o Senhor, Ele trabalha dentro de nós através do Espírito. Amém? Ele trabalha dentro de nós através do Espírito. Eu e você, nós podemos ver a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas se eu e você não tiver intimidade no Espírito, nós não temos revelação de quem Jesus realmente é. Amém? Então, nesses 3 anos e meio, eles aprenderam com Jesus, eles observaram Jesus. Eles começaram a olhar Jesus no natural ali, nas coisas que estavam acontecendo diante deles. E o Mateus estava falando sobre o natural aqui. Sobre nós ofertarmos e acontecer algo natural na nossa vida. Mas, eu e você, para entender intimidade, nós precisamos estar no nível maior. No nível sobrenatural. Ou seja, no Espírito. Amém? Enquanto eu e você só aprendemos de Jesus, observamos no natural. É muito importante isso, né? Nós conhecermos a Bíblia, mas se eu e você, nós não tivermos experiências profundas no Espírito com Deus, nada disso adianta. Se eu e você só ler a Bíblia, Jefferson, mas eu vim aqui, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro tal, mas eu fiz o curso Maturidade, eu fiz o curso CTL, mas deixa eu te falar algo, irmão. Se você lê a Bíblia, se você faz o curso, se você aprende ali, aprende aqui, mas se você não tem experiências com o Senhor, não adianta de nada. Você sabia que a maioria dos ateus, a maioria das pessoas que não acreditam em Deus, elas conhecem a Bíblia talvez melhor do que eu e você? Essas pessoas, elas estudam a Bíblia de tal forma que algumas coisas começam a gerar na cabeça dela e elas começam a questionar, a não compreender. Mas por que que isso acontece? Porque não tiveram experiências sobrenaturais com Deus. E são essas experiências sobrenaturais que fazem a gente ter revelação de quem Deus é na nossa vida. Nós estamos falando aqui, nós oramos pelas mães, né? Porque hoje é o Dia das Mães. Mas o que faz a gente amar tanto as nossas mães? O que faz a gente ter tanto apego, tanto aconchego com as nossas mães? Experiências, estar junto, estar conectado. Hoje a Malu olhou para a Jaine e falou assim, mamãe, hoje é o Dia das Mães mais feliz que eu estou tendo na minha vida. Acho que é o único que ela lembra, amém? Mas ela falou, porque eu estou aqui agarradinha com a senhora. Porque eu estou aqui tendo um momento com você. Então, se eu e você, nós conhecemos a Deus somente nas palavras, é bom, irmão, é importante que eu e você conhecemos Jesus. Mas nós precisamos ter experiências, amém? Quero ler com você aqui, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Na verdade, acho que essa referência está... Acho que é 2 Coríntios, Bruno. Acho que eu coloquei errado aqui. Isso, 16 e 17. Deixa eu só confirmar aqui. É o 6 e o 17, Bruno. Por favor. 6, isso. Ele nos capacitou para ser ministros da nova aliança. E não da lei escrita, mas do Espírito, Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, da graça, não da lei, amém? Mas ministro da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita, ela termina em morte, mas o Espírito dá vida. Então o que a Bíblia está falando aqui para mim? Tá bom esse aí, Bruno. Ele nos capacitou para ser ministros da graça dele.
para compartilhar o amor dele. Mas do que? Da nova aliança. Porque a nova aliança, irmãos, deixa eu te falar algo. Ela não vem com conhecer, com somente ler, mas tem a ver com que o Espírito que habita dentro de nós. Amém? Você conhecer a palavra de Deus é essencial, irmão. É essencial. Nós temos que conhecer, porque é ela que vai gerar a experiência sobrenatural. É ela que vai gerar a intimidade. Mas se eu e você só tivermos ela, não adianta de nada. Porque uma tem que acompanhar a outra. Porque só a letra ela vai matar. Mas é o Espírito que vai dar vida. É o Espírito que habita dentro de nós que vai dar vida. Amém? Então, quando Jesus ele vem, cumpre o seu ministério, cumpre aquilo que ele tinha para fazer aqui, que era morrer por mim e por você. Ele ensina os discípulos. Ele ensina como andar numa nova aliança, como abençoar as pessoas, orar, curar, manifestar poder. Mas eu e você, se nós observarmos, nós não vemos assim grandes relatos de coisas grandiosas acontecendo através da vida dos discípulos nesse tempo. Eles até operaram alguns milagres. Mas quando nós vemos o sobrenatural, algo extraordinário, é depois que Jesus morre e o Espírito começa a habitar dentro deles. Então aí eu e você, nós vemos um momento de intimidade, de poder. E aí pessoas são curadas, pessoas são revestidas de poder. E grandes multidões se convertem ao Senhor. Amém? Mas por causa de quê? Por causa do Espírito. Amém? Aleluia. Lá em Jó 42:5, a Bíblia fala que Jó ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando nós olhamos para isso, nós achamos que é um verde. Agora eu sei quem Cristo é, mas não é, irmão. É de revelação, é de estar junto, é de entender o coração de Deus. Aí eu te faço uma pergunta nesta noite. O que faz um jovem como Estevão ele entregar a vida dele totalmente para a morte por causa do Evangelho? O que faz um jovem de 15, 16 anos falar: Senhor, eu entrego a minha vida, eu abdico de relacionamentos, eu abdico de viver uma vida promíscua para viver a liberdade em Ti? O que pode fazer isso acontecer, irmão? É só poder de Deus, é só intimidade. Quando ele tem uma revelação dentro do coração dele, algo muda. Uma experiência em Cristo, através do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós queremos que quando a pessoa ela se converte a Cristo, que ela siga um padrão. Olha, agora a partir de hoje você tem que andar nessa linha. As coisas têm que acontecer desse jeito. Você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo. Isso não faz mais parte da sua vida. Mas deixa eu te falar algo, irmão. Eu e você, nós podemos falar muitas coisas na vida dessas pessoas e não vai mudar nada. Agora, quando ela chegar lá e tiver uma experiência com Cristo, quando ela tiver uma experiência no Espírito Santo e ela receber a vida de Deus dentro dela, aí as coisas começam a mudar. Porque não é eu e você que mudamos ninguém, mas é o Espírito de Cristo que convence. Então os discípulos eles andavam com Jesus todos esses anos. Mas deixa eu te falar, algum deles lá negou Jesus. O outro foi lá, na verdade negou 3 vezes. O outro entregou. O outro falou, ainda duvidou, falou: se eu não tocar na mão dele, não é ele. Jesus falava: eu vou morrer e vou ressuscitar. E ainda o cara duvidava dele. Por quê? Porque conhecia Jesus de andar junto. Não tinham tido uma revelação através do Espírito. Então quando eu e você temos uma revelação através do Espírito, há um novo nascimento em mim e você. Há um novo nascimento na minha e na sua vida. E aí sim nós começamos a ver as obras do Espírito dentro de mim e de você. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós falamos sobre obras, que Deus ele quer que nós façamos obras, que a fé vem que nós precisamos fazer obras, nós já imaginamos que nós temos que fazer
coisas para agradar a Deus. Mas deixa eu te falar, eu e você, nós não precisamos fazer nada para agradar a Deus. Porque a minha e a sua justiça, ela é considerada como esterco. O que eu e você podemos oferecer para Deus não é nada além, nada próximo daquilo que Ele já nos ofereceu. Então eu e você, nós não podemos oferecer nada que vai mudar o coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele já tem um objetivo, que é te trazer da morte para a vida. Ele já morreu no seu lugar para que você vivesse. Então não adianta eu e você querer fazer algo para que mude o coração de Deus. Porque a minha obra e a sua obra não é o que eu e você fazemos para Deus, mas é o que gera dentro de nós depois que nós temos uma experiência com Deus. É essa obra que muda, é essa obra que transforma, é essa obra que vivifica, que alimenta o espírito. Quando nós temos uma revelação dentro de nós, aí sim essa obra é completa, porque o nosso espírito começa a testemunhar com o nosso coração. E o Espírito de Deus está alinhado com o meu e com o seu. Ele muda o nosso coração, Ele transforma a nossa vida, Ele muda o nosso caráter. Amém? Antes da morte de Jesus, o que nós víamos? Os discípulos brigando: quem é maior, eu ou você? Quem sabe mais, eu ou você? Quem ouviu o coração dele, eu ou você? Mas agora não, depois que Cristo morre, eu acho que eles começam: e aí, quem ganhou mais vida, eu ou você? Porque o coração de Jesus, quando eu ouvia, não batia só tum-tum, não, batia vidas, vidas, vidas. Amém? Então quando eu e você, nós entendemos isso, que a morte de Cristo mudou a minha e a sua natureza, aí nós pegamos e saímos lá para fora e falamos: agora nesse projeto do Dia das Mães eu vou mandar vídeo, vou fazer o que for preciso, porque eu preciso que o coração de Jesus se alegre com vidas. Quando eu entendo essa revelação no meu coração, eu tenho um mês para o encontro, já tem 12, 14 pessoas confirmadas, porque elas precisam conhecer a Cristo, ter uma experiência sobrenatural, assim como eu tive. Amém, irmãos? Então eu e você, nós temos que entender isso, que quando Cristo estava vivo, passando aqui, qual era a briga dos discípulos? Eu conheço mais Jesus, eu estou mais perto. Mas depois que Jesus morre, que eles têm uma experiência no Espírito, aí muda a conversa. Eles começam a se preocupar em pregar. Eu vou falar de Jesus. E aí milhares e milhares de pessoas são convertidas ao Evangelho. Amém? Aleluia. Porque, irmãos, quem nasce de novo, através da graça de Deus, do amor, ele não fica calado. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas por aí que vivem pregando o evangelho de condenação, de que você tem que fazer, você tem que ser, se você não for assim, não vai, se não... Irmãos, aquele que nasce de novo, através do evangelho da graça, compartilha o amor de Deus. Um dos maiores exemplos que nós vemos nesse caso é a mulher samaritana. Amém? Lá em João 4, Bruno, coloca aí para mim, por favor, 4 do 28 ao 30. Nós vemos uma mulher que ela teve a vida transformada através da... Porque ela tentou argumentar com Jesus ali sobre a lei. Ela começou ali no poço e falou: você é maior do que nosso pai? Você é maior do que quem deu o poço? Mas você sabe que a lei fala que, né, uma mulher não pode estar conversando com um homem uma hora dessa. Aí Jesus vem e derrama graça sobre a vida dela. E a Bíblia fala assim, ó: e a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço. Ela estava indo procurar algo, irmão. Quem acha que aquela mulher estava com sede? Praticamente meio-dia, no sol daquele, ela deixou a água lá, falou: não, aquilo que eu vim buscar não é nada mediante daquilo que eu encontrei. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós estamos procurando algo que não vai suprir aquilo que eu e você nós precisamos, que nós necessitamos. Nós às vezes procuramos coisas que não é necessária, que talvez vai suprir por um tempo, mas Cristo é aquele que supre para a eternidade.
Então a mulher, ela deixou a sua vasilha junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Próximo. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Sabe, irmãos, eu e você, nós precisamos disso. Quando nós nascemos de novo do Espírito, que nós temos essa experiência com Cristo, nós temos que sair para fora e abrir a nossa boca e falar: olha, tem um Cristo que mudou a minha vida, e Ele está lá para você receber Ele também, e ter uma experiência e nascer de novo nele. Aleluia. Eu e você, irmão, nós tivemos essa oportunidade. Nós fomos ao encontro, estamos aqui, recebemos esse amor, essa palavra todos os dias. Mas o que nós temos feito com ela? Nós temos nos alimentado ou temos saído aí para distribuir essa palavra de vida? Eu quero ser igual a essa mulher samaritana, que teve um novo nascimento em Cristo, teve uma revelação de quem Cristo era, no amor e na graça, e saiu correndo para chamar mais pessoas para ter isso. Aleluia. Porque o próprio Espírito de Deus, irmãos, Ele vai habitar dentro de nós com uma experiência extraordinária. Às vezes eu e você, nós ficamos pensando: hoje eu não vou pro culto não, porque talvez hoje eu esteja meio cansado. Talvez hoje tá chovendo Dia das Mães, vou ficar em casa. Mas Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite, meu querido. Ele tem uma palavra para o seu coração, para que você saia daqui vivificado. Você vai sair aqui cheio de fé. Talvez se você estivesse na sua casa agora, você não estaria recebendo aquilo que Deus preparou para você. Quando nós vemos na Bíblia, o maná, ele era uma porção nova para todos os dias. Nós falamos muitas vezes que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se eu e você olhar na Bíblia, aquelas palavras são a mesma todo dia. Mas o que vai renovar é o que o Espírito vai falar dentro de mim e de você. Porque a palavra de Cristo é o próprio Espírito habitando dentro de nós. E quando nós temos isso, essa revelação, aí sim há um renovo de Deus dentro de mim e de você. Aleluia. Nós recebemos a salvação mediante a graça. Nós não precisamos fazer mais nada, ela foi nos dada. Mas a intimidade, ela é uma questão de compra, de entrega. A salvação, eu e você, nós recebemos, irmãos. Ela já está dada. Ela já é minha e sua. Quando eu levanto a mão e falo: eu quero esse Cristo, eu já recebo a salvação dentro de mim. Eu já recebo essa graça dentro de mim. Mas para ter intimidade, para ter revelação, para ter graça, unção, poder, vida, é uma questão de compra. Aí que a Evelyn se encaixa aí, Evelyn. Que é o quê? Fazer aquilo que a Evelyn fez com vocês aqui no início. Sabe, irmãos, buscar. Sabe, nós estamos todos os dias na nossa casa, e às vezes o que mais distrai a gente é o quê? Aqui, ó. Quantas horas nós passamos nisso aqui? Quantas horas nós ficamos no celular vendo réus, vídeos, coisas que não vão edificar em nada na nossa vida. Mas quanto tempo nós tiramos para ter momentos com Deus? Quanto tempo nós pegamos e falamos assim: Senhor, eu preciso de resolver isso, esse ponto, eu vou orar agora por graça, eu vou orar agora, Senhor, por vida. Eu te garanto, irmão, quando você olhar no relógio, você vai falar assim: meu Deus, passou tanto tempo, eu nem percebi. E é mais gostoso, tem mais vida, e as coisas mudam, geram fé no seu coração. Jefferson, mas o que eu preciso fazer para ter mais intimidade com Deus? A primeira delas, meus irmãos, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia e ter revelação correta de quem Cristo é. Mas tem uma revelação incorreta, Jefferson? Tem, irmãos. Hoje eu não vim aqui para te falar de nada que vai te atrapalhar, nada que vai te parar. Não, eu vim te falar de algo que vai gerar fé no seu coração. Eu vim falar de algo que vai gerar vida no seu coração. Então, Jefferson, tem uma maneira correta de ler a Bíblia? Tem, irmãos, de colocar o óculos da graça. A Bíblia fala que se tudo que nós
olharmos com os nossos olhos, acharmos que for mal, vai ser mal. Mas tudo que nós olharmos que for com os olhos da graça, nós vamos ver a divindade de Cristo. Então eu e você, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que olhar com o olhar de que falar assim: olha, talvez isso aqui seja uma palavra meio dura, mas quem é o meu Pai? Sabe, quem aqui já teve alguém que ouviu uma situação e aí a pessoa falou assim: olha, fulano de tal fez isso. Aí você: não, eu conheço fulano. Eu conheço, não, ele não falaria uma coisa dessa. Já aconteceu com você, né? Por quê? Porque você conhece essa pessoa. Então quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos a revelação correta de quem Jesus é, nós entendemos que o coração de Deus é sempre para nos abençoar. É sempre para fazer a gente prosperar, ter vida abundante, graça. Então deixa eu te falar, irmão, quando você for ler a Bíblia, você fala assim: eu vou ler a mensagem do Pai que me amou, do Pai que mudou a minha vida, do Pai que mudou a minha história, do Pai que mudou o meu destino. Porque quando você chegar com esse coração, a graça de Deus ela vai ser revelada de uma forma mais abundante para você. Agora, se você abrir a Bíblia lá, fala assim: hoje eu vou ler mais alguma coisa aí para ver, só porque o pastor lá, o Jefferson, o Mateus fica pedindo para a gente ler a Bíblia. Aí eu vou ler lá só para cumprir tabela. Irmãos, deixa eu te falar, você não vai ter revelação nenhuma, porque o seu coração não está apontado para Cristo. Amém? Segundo ponto: separar um tempo só seu e de Deus, o seu devocional, irmãos. Talvez às vezes você ache que não é algo, não, eu vou para a igreja lá, vou na célula, é muito importante lá, estar lá com os irmãos. Mas Deus, deixa eu te falar, irmão, Deus ele quer ter intimidade a sós com você. Ele quer ter um tempo só seu e dele. Sabe por quê? Porque lá você vai quebrantar seu coração em coisas que é preciso ser tratada, que talvez você não fala para o seu amigo do lado, mas para ele você fala. Amém, irmãos? Então diga assim comigo: primeiro ponto, lê a Bíblia com revelação. Segundo ponto, vou separar. Fala assim: eu vou separar um tempo de intimidade com o Senhor. Aleluia, Deus está ouvindo, viu? Amém. Segundo ponto, abrir o seu coração para Deus. Porque para Deus saber das suas fraquezas, mas falar para Ele, mas falar para Deus, Ele gera um quebrantamento, irmãos. Quando você abre suas fraquezas para Deus, gera quebrantamento. Porque quando eu e você, nós estamos falando de coisas boas, dá uma alegria no coração, não dá? Mas e quando você começa a falar das coisas que estão erradas e que você precisa ajustar? É fácil? Não, você vem com choro, com quebrantamento. Então abra o seu coração para o Senhor, irmão. No seu momento de devocional lá, não chegue lá e vou falar: eu vou fazer o devocional porque o Jefferson falou lá na igreja, lá no culto. Não, fala assim: Senhor, eu preciso, Senhor, de comprar uma casa sem dinheiro. Eu preciso, Senhor, de comprar um carro sem dinheiro. Senhor, eu preciso ter mais intimidade contigo. Eu preciso ter mais revelação de quem você é. Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Irmãos, deixa eu te falar, quantas vezes eu cheguei em casa e falei assim: Senhor, eu acho que eu não estou nem crente mais. Porque eu vou orar, eu sinto sua presença, mas parece que é tudo tão normal já. Parece que esse tanto tempo de crente me deixou frio. E aí eu comecei a falar, daqui a pouco quando eu ia ver, eu estava chorando. Falar: não, Senhor, eu não estou frio não. É que eu não tinha entendido que eu precisava abrir o meu coração. Sabe, irmãos, às vezes a gente achamos que as coisas vão naturalmente. Mas quando você abre o seu coração, que o Senhor ele pega no quebrantamento, a intimidade, ele fala no seu íntimo. Quando ele fala no seu íntimo, irmão, aí o negócio pega. Porque ele vai tratar com você em coisas que você às vezes nem lembrava. Mas Deus vai falando. E quando você vai ver, você já está totalmente quebrantado. Amém. Ouça louvores que te ajude a se quebrantar mais. Sabe, irmãos, nós precisamos criar esse hábito. Eu mesmo. Eu gosto de ouvir louvor, mas quando eu estou orando assim, falo: Senhor, faz de novo,
Faz outra vez. Ainda bem que o meu louvor cheira como um cheiro suave diante do Senhor. Porque se for do jeito que eu falo, Deus ia... Sai daí, menino. Mas quando eu chego diante do Senhor, que eu começo a falar, faz-me morrer para as coisas deste mundo. Sabe, irmãos, meu coração ali fica incendiado, Senhor. Oh, Espírito Santo. Você consegue sentir essa presença de Deus nesse ambiente, irmão? Deus, Ele está aqui, Ele está falando no seu coração. Ele está falando no seu espírito, que Ele quer ter mais intimidade. Nós precisamos chegar diante de Deus com mais paixão, com mais amor, com mais vigor. Ele clama para que nós estivermos na presença dEle, adorando, exaltando. E o louvor, irmãos, é um dos maiores facilitadores para isso. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Oh, Espírito Santo. Aleluia. O louvor, se puder, já vindo. Então o louvor, irmãos, é um dos maiores facilitadores. Para que eu chegue no nível maior de intimidade com Cristo, eu posso começar pelo louvor. O louvor, ele tem poder de quebrantar o coração, de mudar o ambiente, a atmosfera. Aleluia. Quinto ponto. E esse agora nós vamos exercitar juntos. Amém. O louvor, ele vai começar a tocar aqui. Deus vai começar a falar do seu coração. E agora esse quinto ponto nós vamos exercitar juntos. Já é algo que a Evelyn estava falando aqui. O quinto ponto é: ore bastante. Flua bastante no Espírito. Ore em línguas, ore declarando, pedindo, clamando. Porque quando nós oramos, nós estamos plantando algo no coração de Deus. Quando eu e você, nós oramos, pedimos, clamamos, nós estamos plantando diante do coração de Deus. Quantos aqui quer plantar no coração de Deus? E uma coisa de que quando nós plantamos algo, irmão, é algo que acontece. A colheita é certa. Quando eu e você, nós plantamos algo em terra fértil, e o coração de Deus é muito fértil, irmão, algo sobrenatural acontece. Quando eu e você plantamos, a lei da semeadura diz que nós colhemos. Mas Paulo, ele fala em Coríntios, Paulo, ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Cristo deu o crescimento. Eu e você, nós podemos plantar e nós vamos colher, pode ter certeza disso. Mas o crescimento do Espírito dentro de você depende do Senhor, depende do Espírito, depende da palavra lançada, depende do amor de Cristo dentro de você. Aleluia, irmãos. Um dia, irmãos, eu já falei isso aqui, mas é algo que o Espírito me lembrou. Eu e a Jaine estava com uma passagem marcada, uma viagem marcada para Goiânia. E nós ouvimos aqui o testemunho do encontro com Deus da escova de dente. Sabe, irmãos, e naquele dia eu estava sem condições de comprar algo para essa viagem. E era uma cadeirinha de bebê. E a Jaine chegou em mim e falou: vida, a gente temos que ir para Goiânia e uma coisa que nós precisamos é a cadeirinha. E a cadeirinha que nós temos aqui, ela não vai, não dá, não tem condições. Eu falei: Jaine, vamos lá, e o que Deus determinar vai acontecer. E ela foi saindo e eu falei: Senhor, a minha esposa pediu uma cadeirinha de bebê. Nós precisamos dessa cadeirinha para viajar. Mas eu não tenho condições hoje, Senhor, de comprar essa cadeirinha.
Me ajuda. Irmãos, eu lembro que quando nós saímos no portão de casa com a cadeirinha judiada, passou uma moça e falou assim: ei, você não quer uma cadeirinha de bebê não? Porque tem uma lá em casa e eu não estou usando para nada. E eu falei para Jair: essa cadeirinha deve estar mais velha do que essa. E quando eu fui com essa mulher no portão da casa dela, que eu olhei, irmãos, era uma cadeirinha de bebê novinha, de uma das melhores marcas que tinha. Então sabe, irmãos, quando nós oramos para a pessoa certa, para a terra certa, quando nós estamos plantando no coração de Deus, você vai colher. Mas o crescimento, o tamanho daquilo que Deus vai fazer dentro de você, depende do Senhor. Amém? Quantos aqui querem plantar no coração de Deus nesta noite? Eu te convido a ficar de pé neste momento. Feche os teus olhos. Enquanto o louvor estiver tocando, coloque diante do Senhor as suas petições, aquilo que você precisa que mude dentro de você, aquilo que você precisa no natural. Eu estou te falando de um Deus que Ele pode fazer coisas impossíveis. O que é o pedido que você está fazendo nesta noite para um Deus que abriu o mar? Para um Deus que fez a estéril gerar vida? Quebrantar mais seu coração. Você que fala: Senhor, nesta noite eu preciso de mais intimidade contigo. Eu preciso quebrantar o meu coração mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso, Senhor, estar mais ligado a Ti. Você que quer mais disso do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você quiser ajoelhar aqui, se você quiser, não sei, fique à vontade, mas o Senhor, Ele vai derramar mais intimidade. Ele vai derramar mais poder sobre a tua vida. Eu quero pedir para os líderes em treinamentos, você que faz parte da equipe, você vem aqui e ore por esses irmãos. Que o Senhor, Ele vai derramar mais intimidade. Natânia. Mais intimidade, Jesus. Traz de novo, traz graça, traz vida, Jesus. Senhor Jesus está renovando vidas hoje. Eu sinto aqui que o Senhor está renovando chamados. O Senhor está renovando seu coração. Ele está derramando um nível novo de intimidade, de poder. Ele está fazendo novamente algo novo de Deus. Irmãos, que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus, ela alcance você, sua família, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.